Fala aí, meus irmãos, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, sou o Diácono Fábio, da Igreja Assembleia de Deus, a qual eu frequento. Irmãos, para quem está me acompanhando aqui, viu que o último vídeo, teve bastante visualizações. Agradeço a todos que assistiram até agora, tá? Só que muita gente assistiu e não se inscreveu. Se inscreve aí no meu canal, ajuda meu canal a crescer. Vou estar sempre trazendo conteúdo da Bíblia, pregações assim que edificam a nossa vida. E estou trazendo aqui agora a parte 2 da Michele Tito, uma pregação que me edificou muito e está edificando a vida de muitas pessoas. Ela está vindo, trazendo a palavra de Deus, realmente está pregando aquilo que é para ser pregado. E mais uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Se atentem ao que ela está ensinando e que vocês tenham coragem também de, quando tiver a oportunidade de abrirem a sua boca dentro das suas igrejas, que vocês preguem o que Deus der a vocês. Não tenham medo de pregar a verdade. Então eu aconselho sempre estudar a Bíblia, se aprofundar na palavra de Deus para isso, para falar com autoridade, com total excelência diante da vontade de Deus. Deixa eu mutar aqui para não dar eco um momento. Vou soltar para vocês. Se inscrevam, tá, gente? Se inscreve aí no meu canal. E me acompanha aí que eu vou trazer uns conteúdos bem interessantes. Vou falar dos nossos irmãos que estão sendo mártires em mundo afora. Aí vou trazer uma matéria bem legal, tá? Pra gente meditar em nossas vidas. Mas enfim, isso aí é para o outro vídeo, tá? Por isso que eu peço que vocês se inscrevam. E diante de um cenário assim, precisamos nos questionar com sinceridade. Olha aqui, com sinceridade. Examine o homem a si mesmo. Será que precisamos somente de refrigério, ou a nossa urgência maior é correção e arrependimento? Porque dependendo do problema das ovelhas, não é só refrigério que elas precisam. Dependendo do problema e da gravidade do rebanho, não é somente consolo que elas precisam. Elas precisam confessar pecados, se arrepender, mudar de rota e seguirem a voz do bom pastor. Eu escrevi nas minhas redes sociais e eu digo aqui: Deus não derrama poder sem arrependimento. A igreja brasileira quer o poder do Espírito Santo sem confissão de pecado. Deus não trabalha assim. Confessa, deixa, e depois renúncia. Glória, renovo, avivamento. Deus não trabalha com quem não quer se limpar. O capítulo 34 é um capítulo em 3 mensagens. Uma para os pastores. Uma para quem? Versículo de número 1. E para os pastores, vai do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Deus diz: ó filho do homem, profetiza contra os pastores e prega aos pastores nos seguintes termos. O eterno soberano diz: ai dos pastores de Israel, que cuidam só de si. Porventura, não é a sua missão, como pastores, zelar pelo meu rebanho? Entretanto, vocês não têm cuidado do rebanho. Vocês têm usufruído do rebanho, comendo a coalhada que elas produzem, matando-as e usando sua lã. E para piorar a situação, vocês escolhem quais são os melhores e sacrificam. E os demais vocês ignoram e desprezam. Esse é o diagnóstico do pastoreio. Esse é o diagnóstico do quê? Do pastoreio. Deus pediu a eles, no contexto bíblico, aos reis, aos sacerdotes, aos príncipes, aos juízes: trabalhem pelo meu povo, cuidem do meu povo. E é claro que essa expressão pastor, que abraça a liderança, acabou se tornando comum dentro da nossa linguagem bíblica e tratar da igreja. Pastores, sim. E eu trago essa palavra, sim, aos
Pastores, Deus não te chamou para ser milionário. Deus não te chamou para ser blogueiro. Deus não te chamou para ser influencer. Deus só te pediu uma coisa: cuida do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, zele pelo um bom pastoreio. O que é zelar por um bom pastoreio? Dê às minhas ovelhas o que elas precisam. E elas precisam de um pasto verde, de água fresca, e de uma boa condução, e de uma boa liderança. Mas os pastores de Israel, trazendo também para o contexto atual da igreja, foram se corrompendo. A ganância subiu ao seu coração. E a ganância subindo ao seu coração, agora eles olham para as ovelhas não como algo ou alguém que precisa de cuidado, mas alguém que pode dar a eles algo que pode saciar sua carnalidade e seu desejo desenfreado pelo materialismo. Verdade. Dá para arrancar dízimo da ovelha. Dá para arrancar a coalhada da ovelha. Dá para arrancar carro da ovelha. Dá para arrancar casa da ovelha. Dá para arrancar lã da ovelha. Dá para arrancar coalhada das ovelhas. Dá. Mas uma coisa que não dá é enganar o soberano pastor. Não dá. Create your music with Suno. No instrument needed. No versículo de número 4, Deus aponta agora a Ezequiel o porquê eles se tornaram maus pastores. E por que eles se tornaram maus pastores? Por quê? Primeiro, pensando só em si, desprezaram o rebanho, não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, vocês têm dominado sobre ela com tirania e brutalidade. Com quê? Com tirania e... Esse texto significa que eles não deram às ovelhas palavra, ensino, direcionamento. Eles não deram às ovelhas a cura que elas precisavam. Aquela que se desviou, eles não perderam seu tempo em abdicar de si mesmo e ir atrás delas. Aquelas que foram extraviadas, eles não se preocuparam com elas. Antes, eles continuaram dominando sobre elas com tirania e brutalidade. Diga comigo: tirania e brutalidade. Além de se tornarem gananciosos, eles se tornaram violentos, orgulhosos e egoístas. Mas no versículo de número 10, assim diz o Senhor: eis que me posiciono, eu sou inimigo desses maus pastores, e eu os considero, sim, responsáveis pelo meu rebanho. Sim, haverá, diga comigo, haverá um acerto de contas. Deus está dizendo a eles: haverá um acerto de contas, porque eu não estou vos visitando como um amigo, eu estou vos visitando como juiz, e sim, haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas. E eu digo aqui o que o Espírito Santo me deu durante a madrugada. Há um grito de Deus através do Filho e do Espírito Santo que toma a minha boca nesta hora. Haverá uma terrível e inevitável prestação de contas. Haverá uma terrível e inevitável prestação de contas. Por quê? Porque como pastores,
não olham mais para a necessidade das ovelhas. Querem escolher o campo de trabalho dependendo do dízimo alto que ela rende no ano. Haverá uma prestação de contas, porque há pastores que estão preocupados com a sua ostentação e procurando qual será o Rolex mais caro da sua coleção, enquanto falta pão na mesa do carente e do necessitado. Sim, haverá uma prestação de contas com pastores que foram dormir planejando qual será o próximo pecado oculto que ninguém descobrirá. Haverá uma prestação de contas com pastores que aplicaram fortunas em viagens de luxo e negligenciaram o campo missionário. Haverá uma prestação de contas. Glória a Deus. Haverá uma prestação de contas com pastores que abandonaram a oração, a leitura da palavra, o jejum, o pastoreio prático, deixando definhar na cama de hospital uma irmã do círculo de oração, um obreiro, e nunca perguntaram como está sua saúde. Haverá uma prestação de contas com pastores que no ano eleitoral estão usando a cabeça das ovelhas como cabo eleitoral e contratando assessores políticos, vendendo o púlpito por favores e transformando o povo de Deus em massa de manobra pelos interesses partidários. Haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas com pastores que se associaram aos falsos profetas e colocaram Jezabel no púlpito para devorar a lã das ovelhas. Essa segunda parte da pregação dela eu não tinha ouvido ainda. Essa é para os pastores corruptos, realmente. E se o temor do Senhor desce nessa hora, receba aí autoridade e coragem. Autoridade, sentindo a presença de Deus, aleluia. Glória, sinta o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus é poderoso demais, irmão. Glória a Deus. Haverá prestação de contas com pastores que usaram e estão usando de chantagem espiritual e manipulação psicológica para manobrar as ovelhas em transferência de Pix. Deus não precisa do teu Pix para falar contigo. Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não sei qual foi a parte mais forte, se foi o primeiro vídeo que eu gravei ou esse aqui que eu estou gravando agora. De qualquer jeito vai ficar marcado. Falsas revelações, falsas profecias, pastores que têm se associado com falsos profetas, falsos mestres, charlatões, destruindo famílias, casamentos e ovelhas. Haverá uma prestação de contas, assim diz o Senhor. Haverá uma prestação de contas com pastores covardes que tolerarão, silenciando pecados morais,
escandalosos, apenas para manter o dízimo gordo do pecador, e se tornaram omissos e mantiveram o cargo ministerial de homens levianos, haverá uma prestação de contas. E Deus diz: eu, na versão Bíblia, a mensagem, eu irei demiti-los. Eu irei demiti-los. Eu irei demiti-los. Assim diz o Senhor, e eu não me acovardo agora. Se preparem, vocês verão pastores fugindo de país. E diz o Senhor, e não é porque Deus abriu uma porta lá, é fuga do estelionatário, é fuga da lavagem de dinheiro. Deus demitirá do pastoreio, diz o Senhor. Eu expurgo vocês, eu tiro vocês. Sabe por quê? Porque homens assim não abrem mão das ovelhas, porque são gananciosos. Mas se eles não saírem, Deus os tirará. Sai enquanto é tempo, se humilhe enquanto é tempo. Diga para a igreja o porquê está saindo de verdade. Deus trará à tona a máfia, a sujeira escondida debaixo de tapete. E não vem depois com textos nas redes sociais dizendo: é porque Deus está me prosperando e me abriu a porta nos Estados Unidos. Não, isso não é mudança de vida espiritual, é fuga, é fuga, covarde, é fuga. Mas olha aqui para mim. E agora eu derramo consolo. O pastor mortal é corrupto, sim. O pastor mortal se vende, a máfia e ao sistema se vendem. O pastor mortal quer amordaçar a boca de Deus, calando verdadeiros profetas. Eles fazem isso? Fazem sim. O pastor mortal abandona. O pastor mortal se torna egoísta. O pastor mortal entrega aos abutres e às rapinas as suas ovelhas. Mas o pastor imortal, o pastor imortal, o pastor imortal, quem é ele, igreja? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Fale mais alto, quem é ele? Quem é ele? Fale mais alto para o inferno ouvir. Quem é ele? Jesus. Jesus, o pastor imortal, é santo, é justo, é bom, é reto, é perfeito, e nele não há corrupção. O pastor imortal é perfeito. O pastor mortal não abandona. O pastor mortal não se torna egoísta. O pastor mortal resgata as ovelhas dos abutres. O pastor imortal as livra das rapinas. O pastor mortal, sim, ele deixa a ovelha ferida sangrando e morrendo. Mas o pastor imortal ata as feridas da ovelha que está sangrando e morrendo. O pastor mortal se comporta como um devorador, mas o pastor imortal deu sua vida pelas suas ovelhas. E agora, para sacudir o inferno que já está em guerra comigo há muito tempo, louve ao pastor imortal. Levante as suas duas mãos. Só as ovelhas que foram resgatadas pelo pastor imortal. Eu sou a primeira. Eu sou a primeira resgatada do vício, resgatada do prostíbulo, resgatada das drogas, resgatada dos traumas, resgatada da ansiedade, resgatada da depressão. Eu sou resgatada pelo pastor imortal, Jesus. Olhem para mim.
Por isso, olhem para mim, vocês que estão me ouvindo aqui, vocês que estão me ouvindo em casa, vocês que estão ouvindo essa palavra, eu faço um apelo do Espírito a vocês. Pelo amor de Deus, não rejeite o pastor imortal por causa dos escândalos dos pastores mortais. Fique com Jesus. Abrace Jesus. Se esconda em Jesus. Não rejeite o pastor santo por causa dos escândalos e da vergonha dos pastores profanos. Se você pode agora, levante suas mãos para o céu. E eu profetizo dizendo: o pastor imortal já está aqui. E eu vou reverberar o que o Espírito está dizendo. Eu não sei o que os pastores mortais fizeram contigo, mas eu digo conforme Ele ministrou no meu coração: eu faço o que os pastores mortais não fizeram e desfaço o que os pastores mortais fizeram. Receba um abraço do seu pastor. Tecladista, vem comigo que eu vou caminhar. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu não sei se o primeiro vídeo foi mais impactante. Essa é a parte 2, tá? Eu não sei como vou titular esse vídeo. Eu vou titular: haverá uma prestação de conta aos pastores, né? E quem quiser que assista o vídeo, esta parte aqui do vídeo que eu estou gravando é diretamente, realmente, aos pastores corruptos, aos pastores que são anátemas, né? Que na verdade usam o nome de Deus para fazer coisas que Deus não manda eles fazerem. Então, vou deixar um conselho de leve aqui para você que está me ouvindo agora, me assistindo e ouvindo. Se inscreve no meu canal aí, tá? E você tá vendo a veracidade do meu canal, tá vendo que eu não sou nenhum aproveitador, não sou nenhum influencer que tá preocupado com likes, tá? E que fica com medo de falar sobre aquilo que assistiu. Se você não acompanhou o primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo da parte da pastora Michele. É pastora, ela nem reparei se é pastora ou se ela é pastora ou se ela é missionária. Me fugiu a memória agora. Enfim, assiste lá depois, tá? Deixando meus créditos mais uma vez ao canal dela, ao canal desta rede aqui do YouTube. Então, irmãos, vou deixar um alô, tá? Para você que é servo de Deus, fiel e que tem como cabeça Cristo. É hora de despertar. É hora de despertar. Que você tire esta pregação para uma convicção espiritual da sua vida e pergunte-se a si mesmo: a igreja que você está frequentando é realmente orquestrada por Deus? A igreja que você está frequentando, será que faz tudo isso que ela falou que a maioria fazem? Se você está debaixo de um pastor que faz tudo isso aí que ela falou, toma cuidado, meu irmão. Pede direção a Deus. Se você não for fazer a diferença ali, procure uma igreja que esteja debaixo do cabeça que é Cristo. Se um pastor, ele se rende ao sistema, se ele faz tudo para agradar a igreja, sem se preocupar se realmente Deus quer isso, é um perigo você continuar nessa igreja. Se esse pastor não se preocupa com o seu dia a dia, quando você está no hospital, você está adoentado, algo terrível acontece, e ele não procura saber o que aconteceu com você ou com seus familiares, tome cuidado com essa igreja. Se esse pastor anda viajando, gastando dinheiro do dízimo dos irmãos que são dados com tanto amor, com desculpa de que está fazendo a obra, mas sem comprovar nada, apenas dizer que foi para fazer tal missão para Deus, toma cuidado com essa igreja. Se essa igreja faz questão de que você dê o dízimo e não ensina você de que o dízimo é amor, não é obrigação. Se esse pastor diz que se você dá o dízimo, você vai ser amaldiçoado, toma cuidado com essa igreja. Vou repetir. Se os pastores da sua igreja diz a você que se não der o dízimo você vai ser amaldiçoado, saia dessa igreja. Eu digo com a autoridade da palavra de Deus, não é Jesus que está mandando ele fazer isso. Jesus quer que nós dê o dízimos, mas com amor, com aquilo que você pode e cabe no seu coração. Os 10% é um simbolismo do amor que você tem
a Deus. Quando você dá os 10% do que você tem a Deus, você está dizendo a Deus: Deus, obrigado pelo que o Senhor me deu, obrigado por tudo. E o mínimo que eu posso dar, Pai, é isso, para abençoar a tua obra. Estou dando com amor, não porque o Senhor precisa do meu dinheiro. Então, irmãos, tomem cuidado com os ensinamentos malignos sobre o dízimo. Mas o vídeo não é sobre o dízimo, o vídeo é sobre os pastores corruptos, que vivem dos dízimos dos irmãos. Pastores que têm condições de viver com apenas sua profissão. Eles fazem questão de ostentar, andar com segurança. Pastor que anda com segurança na rua não é homem de Deus. Falo com a autoridade da palavra de Deus. Pastores que saem na rua e têm seguranças para sua proteção não são homens de Deus. Se foram levantados por Deus, eles corromperam a fé que Deus tinha na vida deles. Homens que são levantados por Deus, eles permanecem na fé e não traem a Deus. Esses homens estão traindo a Deus. Eu só estou apenas corroborando e dizendo com as minhas palavras e o que eu vejo do Evangelho, a corrupção que há nas igrejas. Irmãos, uma coisa que eu vou deixar atento a vocês também: não se atenham a nome de denominação. Não fiquem presos a nome de denominação. Não existe assembleianos, não existe batistanos, não existe presbiterianos, não existem universalianos, não importa. Não importa a denominação, quando Jesus voltar, ele vai levar uma igreja santa e imaculada. Jesus não vai te perguntar se você é da Assembleia, Jesus não vai te perguntar se você é da Batista, Jesus não vai te perguntar se você é de tal denominação. Ele vai vir e vai te arrebatar, vai te resgatar deste mundo maligno, se você for um crente liberto, purificado, que renuncie ao pecado todos os dias da sua vida, que vive uma vida de renúncia, que mate o velho homem e nasça um novo homem pelas águas do Espírito. É assim que Deus trabalha na vida de quem é liberto. Irmão, estamos propícios a erros, sim, falhamos todos os dias, mas não podemos permanecer em nossos erros, tem que ter renúncia. Tudo aquilo que desagrada a Deus, o Espírito Santo ele te diz: isso não agrada a Deus. Ele nos ensina, ele nos mostra. Então, esse vídeo é uma reflexão espiritual para você, ovelha de Cristo, que está sobre cargo pesado, sobre jugo pesado de seu pastor. Sai fora dessa igreja. Pede orientação a Deus, pede a Deus para te revelar. Procura uma igreja que esteja debaixo das graças do Senhor Jesus Cristo. Procura uma igreja que realmente viva a palavra de Deus. Não fique em igreja por status, não fique em igreja porque você tem um status lá, não fique nessa igreja porque você tem vamos dizer assim, você é o cantor oficial, você é cantor oficial, você tem um cargo importante ali naquela igreja, mas o seu cargo é só de fachada, é só de vaidade, não tem libertação, não tem purificação, não tem nada disso. Não fique só por isso. Fique se realmente você sentir a presença de Deus, se você vê que está sendo a diferença. Se os seus líderes fazem tais coisas, se você se omitir a isso, você está corroborando com tudo que essa pastora aqui pregou, com tudo que a Michele Tito falou. Então você, meu irmão, conselho, reflexão espiritual. Se você está numa igreja e que faz tudo isso que ela falou, se o seu pastor faz tudo isso que ela falou, você está correndo um sério risco de perder a sua salvação, está se enganando, achando que está vivendo no evangelho e vivendo debaixo de um falso evangelho. Porque a palavra de Deus não nos deixa ser enganados. Jesus não nos chama para sermos enganados. Quando ovelhas são enganadas, o Senhor sempre levanta uma pessoa, um ungido de Deus. Deus sempre levanta uma pastora como a Michele Tito, entre outros pastores e pastoras, para te ensinar que você está no caminho errado, igual você que está me assistindo aqui agora. Se você está tendo a honra, eu digo a honra porque é a palavra de Deus que está presente aqui, você está tendo um momento de despertamento. Não viva em status de igreja, não fique nessa igreja por quantidade de igreja, porque a sua igreja é bonita, é isso, é aquilo. Fique nessa igreja se você vê realmente que os homens são guiados por Deus e que eles renunciam o pecado da vida deles, que eles renunciam o sistema maligno, porque infelizmente a maioria das igrejas estão se rendendo ao sistema deste mundo. A maior prova delas foi no jogo do Brasil e Noruega. A maioria das igrejas trocaram o horário de seus cultos para assistirem jogos. Aí eu pergunto a você, meu irmão, que fez isso, você que deixou de estar adorando a Deus para obedecer o que a sua liderança pediu para fazer. Você ficou feliz em estar ali
assistir a um jogo de futebol, deixando de cultuar, adorar a Deus, fazer uma liturgia que você está acostumado a fazer todos os domingos para satisfazer a sua vontade, a sua carne, eu pergunto a você do fundo do meu coração, me responda, você ficou feliz por isso? Realmente você acredita que isso aí foi de Deus? Você tem certeza que Deus deu autorização a todos esses líderes a permitir que as suas ovelhas, que as ovelhas de Cristo ficassem em casa para assistir jogo do Brasil e Noruega, que acabou infelizmente não passando? Aí eu faço uma outra pergunta a você, vou me aprofundar. Se agora na final, ao invés de Inglaterra, ao invés de Argentina e Espanha, fosse Brasil e Espanha, no horário do culto, eu pergunto a você, mais uma vez, você cederia o horário de estar adorando a Deus para assistir um jogo de futebol, porque é final da Copa do Mundo? Faça essa reflexão. O que você acharia certo? Assistir a final do jogo do Brasil contra a Espanha, isso aqui é uma suposição, tá? Ou renunciar a tudo isso e continuar no horário normal assistindo os cultos, adorando a Deus. Faça essa reflexão e pergunte a si mesmo, o que você acharia certo fazer? Me fale nos comentários o que você faria, o que você acha certo fazer. Seja sincero, tá? Não estou aqui para julgar, estou aqui apenas para fazer uma reflexão espiritual. Mas da minha parte, como eu vejo o evangelho, eu entendo, tá? E não tenho sombra de dúvida disso. Que os líderes, vou falar assim, os líderes que comprometeram as ovelhas de Cristo a deixar de adorar Ele para assistir futebol, vai prestar conta. Naquele grande dia vai prestar conta. Se você não se arrependeu deste erro gravíssimo, pastor, líder, você vai prestar conta. E cuidado que Deus pode cobrar enquanto você ainda não se arrepender, porque isto foi um erro grave diante a Deus. Enquanto tem muitos líderes que acham que isso foi normal. Não foi, tá? Não foi. Você tem que se tratar com Deus, se acertar com Deus, porque você desvencilhou as ovelhas de Cristo, tirar as ovelhas de Cristo de caminhar para aquele certo horário de 7 horas, 6h30, 7 horas, não importa, para adorar, para assistir um jogo de futebol. Mas enfim, esse é o conteúdo que eu tenho para você. Para quem não me conhece, mais uma vez eu sou o Diácono Fábio, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Geração. Faço parte da denominação Assembleia de Deus, mas não sou preso à denominação Assembleia de Deus. Eu trato os irmãos da Assembleia como os irmãos da Batista, da Presbiteriana, né? Os irmãos da Adventista, que tem muito julgamento aí por causa de algumas coisas que eles vão ao contrário, mas acredito que tem pessoas lá dentro que entendem quem é Cristo e que estão pensando bem se vale a pena realmente acreditar em certas coisas que ensinam lá dentro. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos procurar nos aprofundar na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz qual ministério, qual denominação, né, que tem aqui na Terra realmente obedece à palavra de Deus. Se existe alguma denominação que foge às regras bíblicas, às doutrinas bíblicas, tá? Cuidado. Cuidado que essa não é a igreja de Deus, é uma igreja que está se enganando e está levando pessoas para fora da presença de Deus. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Obrigado por este conteúdo e que Deus abençoe a vida de todos. Amém.